Nossas saudações aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelas mais diversas plataformas digitais. Meu nome é Everton Luiz Carboni e hoje, representando a Associação Espírita Caridade, vamos conversar e refletir um pouco sobre o tema denominado Perda de Entes Queridos à luz da doutrina espírita. Nos dias de hoje, é de conhecimento público e notório que a humanidade vem enfrentando uma pandemia mundial. Pandemia esta que paralisou o mundo, paralisou a economia, trouxe alterações significativas nas nossas convivências, no nosso cotidiano, na nossa rotina, e que vem ceifando no dia a dia milhares e milhares de vidas. Assim, diariamente retornam à pátria espiritual pais, filhos, avós, primos, sobrinhos, netos, bisnetos, esposas, companheiros, entes queridos de toda a ordem. Apesar de ser uma separação inevitável e, claro que provisória, que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos experienciar. Alguns de nós já nesta mesma caminhada já experienciaram a perda de entes queridos e, consequentemente, com isto nós percebemos que, por mais que nós nos preparamos, pelo estágio evolucional que nós nos encontramos, nós nunca estamos prontos para lidar com a morte. Lidar com ela é sempre muito difícil, mesmo que cada um de nós reaja de uma maneira distinta. Na Terra, quando nós perdemos a companhia destes entes queridos, na grande maioria das vezes, nós acabamos nutrindo no nosso mundo íntimo uma tristeza muito grande, uma saudade, uma ânsia por não termos mais a companhia, por estarmos privados da companhia, das palavras, da convivência daquele ente querido. Porém, à luz da doutrina espírita, nós não perdemos aquele ente querido, porque ele não morre, ele segue vivo. Então, nós podemos substituir a palavra perder por separação. Então, nós temos uma separação provisória, já que os nossos entes queridos, como dissemos anteriormente, eles vivem, apenas ficam invisíveis aos nossos olhos. Logo, esta separação, ela simplesmente determina o fim da vida física. Ela determina o fim de uma etapa e, ao mesmo tempo, ela determina o início de uma nova jornada. Se nós pararmos para refletir, segundo a doutrina espírita, muitos de nós aqui estamos neste plano que passa já para um plano de regeneração, mas ainda com as características de prova e expiação, um plano destinado a espíritos rebeldes à lei divina, e aqui nos encontramos para nos harmonizarmos com estas leis. Muitos de nós aqui nos encontramos como se estivéssemos numa prisão. Para outros, esta existência é como uma escola e para tantos outros como um hospital. E se assim nós analisarmos, se nós vamos para a escola e nós saímos bem dessa escola, nós temos que ser aprovados e seguirmos em frente. Se nós adoecemos e adentramos a um hospital para curarmos essa nossa enfermidade, após a cura, nós temos que ter alta e seguirmos a vida em frente. Se por algum motivo nós cometemos algum delito infringindo a legislação vigente, nós vamos ter que cumprir uma pena. Cumprida esta pena, nós também temos o direito de obtermos a liberdade e seguirmos a nossa vida. E assim, segundo a doutrina espírita, que esses irmãos, após cumprirem o que vieram fazer aqui, retornam então
a pátria espiritual, da mesma maneira. E todos nós vamos passar por esta etapa. Se nós observarmos uma lápide, lá estará presente um nome e duas datas. A primeira data é a nossa data de nascimento, o momento em que nós reencarnamos neste plano, que nós iniciamos a nossa jornada. E a grande maioria de todos nós tem a consciência deste dia, já que consta nos nossos documentos. Mas a segunda data se refere ao dia em que nós retornamos à pátria espiritual, um dia que nós não sabemos. Desta forma, o que importa para o espírito é justamente esta linha do tempo que se dá entre a primeira data e a segunda, a nossa chegada e o nosso retorno. São as nossas dificuldades que não conseguimos superar neste período, ou as virtudes que nós adquirimos com o nosso esforço, com o nosso livre-arbítrio, que o espírito leva na sua caminhada evolutiva. Por isso que nós devemos a cada dia nos esforçarmos, porque nós não sabemos qual é o nosso dia de retorno à pátria espiritual, para que nós não venhamos a retornar à pátria com as mãos vazias. Assim, não há nada de errado em chorar diante da saudade de um ente querido. Se nós não conseguimos suportar e evitar, não há nada de errado, podemos chorar. O que nós não podemos, na verdade, o que nós não devemos, melhor, é nos desesperar. O desespero, ele não é necessário. Vejamos que, se nós pararmos neste momento para refletirmos, uma grande maioria de nós vai ter parentes ou amigos que vivem em outra cidade, em outro município. Alguns outros terão pessoas ou entes queridos que vivem em outro estado. Alguns outros ainda que esses entes vivem em um outro país. Vejamos que nenhum deles está presente na nossa vida no dia a dia. Mas nós não nos desesperamos por este fato. E isso se explica porque nós temos a certeza de que eles estão bem. Nós sentimos saudades, mas nós não nos desesperamos. Então, o nosso desespero se dá pelo desconhecimento e pela incerteza na continuidade da vida. Então, por isso que a grande maioria ainda se desespera com a partida destes entes queridos, que já nos planos mais avançados, mais elevados que o nosso, eles comemoram essa etapa porque entendem que o irmão superou uma dificuldade e avança na sua caminhada evolutiva. Mas todos nós, então, neste período, para trabalhar essa perda, nós passamos um período denominado luto, que é um período onde nós vamos amenizar a ausência desta perda, seja de um objeto material, de um bem material, ou também de um ente querido, de um animal. Vejamos que, segundo uma grande maioria dos profissionais da psicologia, eles dizem que o luto ele possui 5 fases. Então, a primeira fase seria a negação, a segunda seria a raiva, a terceira a barganha, a quarta a depressão e a quinta então a aceitação. Então, na negação é aquele momento em que ele não aceita aquela perda, ele não consegue admitir que aquilo aconteceu. Então há uma negação. Num segundo momento deste período de luto, então, nós temos a raiva, que é aquele momento em que a ficha cai. Então ele vê que aquilo aconteceu, mas ele não aceita. Ele se revolta com aquilo. Passado então este momento, ele tem o momento da barganha, que é aquele momento em que ele passa a fazer acordos de conduta, aquilo que a postura que ele vai adotar,
e também eles passam a fazer isso também com entidades religiosas. Então eles passam a buscar culpados ou também atribuir a si a culpa por aquela perda. E nós sabemos, diante da doutrina espírita, que a culpa ela não nos auxilia no progresso, ela nos deixa estagnados. Jesus, há mais de 2000 anos, já nos disse, quando advertiu a mulher que ia ser apedrejada pelos populares, pois ele disse: eu não te condenei, para ela, vá e não peques mais. Ou seja, utiliza aquele equívoco, aquela experiência para não repeti-la e segue em frente, segue o baile. Vamos para frente ali. E a depressão, então, no quarto momento, que é aquela tristeza profunda, em que nós, os familiares, as pessoas que estão ao redor, quando a própria pessoa não consegue, ela deve estar atenta, porque não existe um período determinado para essa depressão. Então, consequentemente, ela pode durar essa existência toda, como tantas outras para frente. E existe, então, o último momento, que é essa aceitação, quando a pessoa começa a aceitar e trabalhar aquele aspecto, aquela perda, e decide, então, seguir em frente. É como se ela avistasse, então, a luz no fim do túnel. E vejamos que essas perdas, aqui hoje tratamos sobre entes queridos, mas elas estão relacionadas a vários aspectos. Vejamos que, por exemplo, um exemplo pessoal e particular, a minha mãe há 2 anos, ela teve que amputar a perna direita acima do joelho. Ela passou por todas essas fases, que eles também consideram o luto, eles dizem. Então, a questão do luto, a pessoa ela não deve tentar evitar, sufocar aquela sensação, aquele sentimento. Ela deve se permitir sentir. Porque vejamos que as sensações, elas são como uma onda. A onda nós não conseguimos parar. Então nós devemos nos permitir sentir. Só que diante daquela sensação, nós temos a escolha do que nós faremos com aquela sensação. Vejamos, no caso da onda, eu posso me postar de lado, eu posso ir para cima da onda, ou eu posso tentar voltar contra a onda, então vai depender da minha escolha. E assim a gente faz com as sensações. Então a minha mãe, ela passou por este período inicial de negação. Ela não aceitava a perda da perna. Segundo momento, ela passou aí da raiva. Então ela também, de jeito nenhum, ela queria a perna de volta. Vejamos que nós sabemos que no momento que uma perna é amputada, não há como. E ela é uma pessoa estudada dos bancos escolares, mas mesmo assim a dor era tão grande que ela queria a perna dela de volta. Passou por todas essas fases, a fase da barganha também, assumindo uma nova postura, a parte depressiva, em que ficava muito triste. Mesmo ela tendo uma prótese biônica que permite ela caminhar e ela domina esta prótese, ela não queria usar. Até que ela chegou neste momento, que é o momento na fase da aceitação. Então é o momento que ela decidiu, aceitou aquilo que aconteceu e decidiu então seguir em frente e se encontra melhor nos dias de hoje, caminhando e utilizando então esta prótese. Então nós devemos com isso, sempre que possível, nós temos que tentar converter essas nossas lágrimas em trabalho de benefício, em preces e esperança, porque os nossos entes queridos ouvem o nosso coração no mundo maior. Vejamos o caso, por exemplo, do próprio Ayrton Senna, que quando ele veio a falecer, a irmã seguiu a obra em prol dele, das crianças, seguindo a vontade dele. Então, o próprio Divaldo, também grande divulgador da doutrina espírita, fez inúmeras obras em nome da irmã. Então, nós podemos também, diante da partida de um ente querido, nós podemos sim assumir uma postura, um trabalho de bênçãos, um trabalho de caridade em nome desse nosso ente, que ele certamente também receberá.
Então, os benefícios. Então, estes entes, eles encontram-se sequiosos, ansiosos por um reencontro, um novo reencontro conosco, para que nós possamos, então, trabalhar no nosso próprio aperfeiçoamento. Claro que na procura do amor, sem o adeus, porque na vida espiritual, com uma visão mais ampla da vida, estes nossos irmãos entendem que esses laços de carinho, de amor, quando sinceros, eles vão se estender nas demais existências e que a morte do corpo físico é simplesmente uma etapa. Então, consequentemente, no túmulo, ali está a veste, uma roupa que o espírito se utilizou para animalizar a matéria e assim, consequentemente, experienciar uma existência para o seu progresso. Então, ali, para aqueles que ficaram, essa veste serviu-se para se abraçar, então, para beijar. Então, quando nós sentirmos saudade, a distância, um vazio que atormenta o nosso próprio espírito, nós devemos serenar o nosso coração e elevar o nosso pensamento a estes nossos irmãos que partiram para uma nova etapa, desejando paz, segurança, porque eles vão sentir tudo o que nós sentirmos. Se nós estivermos bem, eles também vão se sentir mais tranquilos. Lembrando que destes entes queridos, não como uma criatura que deixou de existir, que nós não reencontraremos mais, que não estará conosco nesta caminhada. Nós devemos lembrar que estes nossos entes queridos estão vivos, que eles nos escutam, que apenas iniciaram uma nova etapa um pouco antes de nós mesmos, mas que lá eles se encontram em luta, eles amam, eles sofrem e se renovam, da mesma forma que todos nós. Então, o ideal é buscarmos sempre as boas memórias, aquilo que nós trazemos de melhor no nosso coração e na nossa memória destes entes queridos, porque desta forma nós vamos tranquilizá-los diante da nossa conformidade, do nosso amor e do nosso carinho. Nós temos este aspecto, esta situação bem retratada numa obra chamada Violetas na Janela, que é uma obra, um livro espírita com uma grande vendagem. Ele traz uma linguagem bem simples e clara, descrevendo a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Então, nesta obra, a jovem Patrícia, de 19 anos, que desencarna cedo, ela, através da sua tia Vera Lúcia, através da psicografia, ela nos traz valiosas informações no seu despertar no plano espiritual, em uma colônia chamada São Sebastião. Lá ela vai trazer inúmeros questionamentos sobre as necessidades do espírito após, então, a perda do corpo físico. Se há necessidade de ir no banheiro, se tem necessidade de comer, de dormir, de tomar banho, se sente sede, se sente fome. Claro que estas informações eu não vou trazer para que não venha estragar a leitura daquele que desde já fica recomendada a leitura desta obra, Violetas na Janela. Vão lá obter todas essas respostas. Então, esta obra, ela faz com que venhamos a refletir sobre a morte ainda encarnados. Ela faz com que nós compreendamos justamente a perda dos entes queridos, que a vida continua. Demonstra também, ainda nesta obra, quais eram os afazeres dela na colônia espiritual, tanto no educandário infantil, como nos postos de socorro, no próprio umbral, auxiliando os irmãos que necessitavam, tirando então aquela convicção que muitos trazem de vidas pregressas,
de céu, de inferno, e que nós permaneceríamos aí a eternidade sem fazer nada. E esta obra também, ela nos traz um aspecto muito importante que vai ao encontro do nosso tema, que é a própria postura dos pais da Patrícia, que eram espíritas. Os pais da Patrícia não se desesperaram. Claro que sentiram saudade com a perda da filha, mas eles então, em pensamento, em sentimento, em emoções, eles diziam para a filha que eles estavam com saudades, mas estavam bem, que ela poderia seguir a sua jornada, que eles ficariam bem. E vejamos que as próprias lembranças de coisas boas, porque a Patrícia gostava de violetas, então eles plasmavam na espiritualidade as violetas que a Patrícia gostava. E os benfeitores lá então conseguiam plasmar isso. Por isso que nós devemos nos esforçar a cada dia para vencermos as nossas angústias, lembrando sempre dos momentos felizes, de permanecermos felizes pela oportunidade deste ente querido ter feito parte da nossa vida, da nossa jornada, desta existência, e não ficarmos tristes porque ele partiu para uma nova jornada, para uma continuidade na sua caminhada evolutiva. A doutrina espírita, nesse sentido, ela nos traz um valioso conhecimento, um entendimento sobre as dores, sobre as perdas da vida, que nos permite compreender também sobre a própria morte, que ela não é um fim, que na realidade é simplesmente uma transição. A doutrina espírita é um bálsamo para as nossas vidas, porque ela nos traz as respostas de inúmeros aspectos da vida e que nós necessitamos de respostas para vivermos então em equilíbrio e consequentemente em harmonia com as leis divinas. Que o desconhecimento nos faz por muitas vezes questionar a Deus e a sua justiça, e na realidade, quando assim procedemos, nós acabamos criando um grande vazio no nosso coração. E este vazio, em última análise, ele vai repercutir em um início, um princípio de tempos difíceis, de dor e de mudanças que vão se operar tanto de dentro como do lado de fora. Então, o luto, como nós referimos anteriormente, ele é a vivência de uma perda por um determinado período. É uma oportunidade de reconstruir um novo jeito de viver. E claro que não é uma tarefa fácil e, consequentemente, também não é uma tarefa rápida. Desta forma, então, nós devemos lembrar sempre que Deus nos ama, que tudo que nos acontece, mesmo que nós não compreendamos, é para o nosso bem. É uma grande oportunidade para que nós possamos, então, crescer e buscarmos a nossa renovação que tanto necessitamos. Vejamos que Jesus, há mais de 2000 anos, conforme extrai-se do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, já nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada religião, é claro, traz a sua interpretação sobre os acontecimentos do passado e do presente, sob a sua determinada ótica. A doutrina espírita, por sua vez, também chamada de o Consolador, porque conforme nós verificamos no Novo Testamento, no Evangelho também de João, porém agora no capítulo 16, versículos 5 a 11, Jesus, em um determinado dia, já percebendo a aproximação então da sua volta ao plano espiritual, chamou então os seus apóstolos e disse a eles que estava próximo a sua volta ao mundo espiritual. E essa notícia, claro que causou uma tristeza aos discípulos e apóstolos, mas Jesus então os consolou dizendo
que seria necessário a sua volta para que o Consolador viesse, que ele não os deixaria órfãos. E como ele diz que o Consolador virá e permanecerá convosco, não é na personificação de uma pessoa. Então, tem-se um entendimento que o Consolador prometido por Jesus é sim a doutrina espírita, que nos traz o conhecimento, nos traz o consolo e, consequentemente, ela nos permite trabalhar melhor as nossas dores e as nossas aflições. Lembrando sempre que a felicidade, que vivermos uma vida sem dor, não é, ou melhor, vivermos uma vida feliz não significa vivermos uma vida sem dor, porque isso é uma utopia. Porque na realidade a felicidade é quando não é a ausência da dor, mas sim a compreensão do porquê nós sofremos e do porquê nós acabamos repercutindo o aspecto negativo na nossa vida diante da nossa própria conduta, diante da lei de causa e efeito. E claro que, diante de muitos questionamentos, muitos podem se perguntar por que Deus nos impõe tal sofrimento, por que determinada pessoa morreu, era uma pessoa boa, era jovem, eu precisava de tanto, não fazia mal a ninguém. Então, as pessoas, elas necessitam de respostas. E quando elas não encontram essas respostas, parece que a sua dor, ela se amplia, fica mais forte. E muitas vezes chega a desconfiar da própria justiça de Deus. E quando nós não conseguimos dar vazão ao nosso sofrimento e à nossa dificuldade, por vezes, muitas e muitas pessoas acabam, de forma equivocada, se socorrendo no suicídio. E nós vemos que isto não é uma escolha correta. Na obra que faz parte do Pentateuco Espírita, O Céu e o Inferno, nós encontramos na segunda parte que há uma descrição sobre como os espíritos, em inúmeras circunstâncias, despertam no mundo espiritual, e ali no título, que condiz com o nosso tema, Mãe e Filho. Trata o quê? Descreve que em março de 1865, então na casa de um comerciante, havia um filho enfermo, o filho mais velho com 21 anos. Ele então, já sentindo que estava próximo então o seu desenlace, chamou a sua mãe e a abraçou. A mãe então, em prantos, não aceitando aquela situação, disse a ele para que ele fosse e que ela logo estaria junto com ele. Colocou as mãos no rosto e saiu chorosa. As pessoas que ali se encontravam acreditaram que aquilo foi uma explosão por parte daquele acontecimento, daquela perda. Depois que o jovem, então, morto, com o jovem morto, eles foram procurá-la. Não acharam na casa e acharam, então, ela enforcada num celeiro. Os dois, então, foram enterrados e celebrado, então, o seu velório juntos. Passado, então, algum determinado tempo, em uma mesa mediúnica, esse jovem, então, foi questionado pelo evocador, que nos dias de hoje é chamado também de dialogador, que é aquele que conversa com os espíritos por intermédio de um médium. Perguntou se ele sabia que a mãe dele havia se suicidado diante da perda do filho. E ele disse que sim, que ele encontrava-se feliz e estaria plenamente feliz se não fosse aquilo, que ele diz que é uma pobre, excelente mãe, que ela infelizmente não conseguiu superar essa prova da separação. E que ali naquela oportunidade ele dizia para as mães que elas deveriam orar por ela e não deveriam seguir aquele exemplo. Que aquele ato não significava que aquela mãe amava mais o filho do que as outras mães, que ao contrário, que aquela mãe faltou coragem e resignação. Passado então algum período, eles ouviram então a mãe. E essa mãe acordou então querendo o seu filho.
revoltada, dizendo que Deus era cruel, que ela não merecia aquilo ali, porque ela tinha cuidado bem o filho, que ela tinha segurado ele 9 meses, que ela deu alimentação, que deu estudo e que deu tudo. E que Deus não era justo, que ela tinha apresentado Deus a ele, a mãe de Deus a ele, e assim por diante. Só que aí foi explicado a ela que, na realidade, o fato dela ter praticado o suicídio foi justamente o que afastou do filho. Porque se ela aguardasse e cumprisse com a prova que a ela estava estabelecida, essa expiação de perder o filho, porque nada acontece ao acaso, consequentemente, ela seria recebida na espiritualidade pelo filho. Então nós vejamos que, mesmo diante da mesma natureza de prova, as penalidades, se assim nós podemos dizer, não são as mesmas. Porque para ela acordou sabendo do seu estado, sabendo que havia então perdido o corpo físico e que estaria longe do filho até o momento em que ela se arrependesse e pedisse a Deus então para que isso acontecesse, e que seria pelo seu merecimento tal fato. Logo, a morte dela, a morte, quando ela despertou, foi justamente a sua punição, que na realidade é uma interpretação equivocada, não é uma punição. Nós podemos dizer que é um aprendizado. Esse aspecto de punição nós trazemos de muitas outras vidas. Deus nos ama. Então tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado e não uma punição, que foi o que aconteceu no caso dessa mãe. Portanto, tudo que nos acontece na vida, ele tem uma razão. A vida do espírito, ela não se mede pelo período da sua existência corpórea, mas sim pela sua produtividade. O espiritismo nos ensina também que as dores daqueles que ficam na terra afetam sim os seus entes queridos nesta nova jornada, e que nós devemos manter pensamentos de felicidade para com eles nessa nova etapa da vida, e ao mesmo tempo nós temos que procurar equilibrar sempre as nossas emoções, e devemos sim, em todos os momentos, lembrá-los com paz, com luz, destas pessoas, destes entes queridos, que cada dia mais possamos ter a certeza de que é sempre um até logo, e que possamos lembrar destes nossos entes queridos e direcionar sempre a eles preces sinceras e vibrações positivas. Agradeço a todos a atenção